Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje então nós vamos falar sobre programação orientada a objetos. Vamos lá? Bom, antes de entrarmos no conteúdo de fato, vamos voltar um pouquinho, relembrar alguns conceitos básicos, né? Como o ciclo de vida de um software. Vamos relembrar um pouquinho, vamos lá? Bom, este é o ciclo de vida de um software então, né? Então ele começa pela análise de requisitos, onde o analista de requisitos, o profissional, vai falar com o cliente, vai entender o problema que o cliente quer resolver através de um software e vai anotar essas informações e trazer então para o próximo passo, né? Vai trazer aí para a empresa em si e vai ser feito o próximo passo, que é pegar esses requisitos que ele trouxe e então começar a desenvolver, né? Começar a projetar, ok? Feito a parte de projeto, pensado ali a questão de banco de dados, a questão de interfaces, né, e outros detalhes aí, passa realmente a implementar isso. Agora a gente vai escrever de fato, né, esse programa. Terminado o processo de desenvolvimento, então passa para a parte de testes, onde é feito todos os testes necessários na empresa, né, de desenvolvimento e posteriormente também junto com o cliente, né, para que ele veja realmente e ele possa testar isso, né, para ver se é aquilo que ele realmente quer. E aí a última parte é a parte que praticamente quase nunca termina, né, que é a questão de manutenção, né. Então a manutenção ela sempre é contínua, o cliente sempre vai precisar de um novo módulo, uma nova funcionalidade, né? Ou deu algum problema no que já está funcionando, então vai sempre precisar fazer algum tipo de manutenção, ok? E ele fica nessa parte aí até que o software esteja em uso, ok? Então, muito bem. Entendemos então como que funciona o ciclo de vida de um software, agora vamos começar a nos aprofundar, né? Então vamos agora observar o seguinte: como que funciona um software de fato, tá? De uma forma abstrata aqui para nós começarmos a entender, ok? Vamos lá. Bom, todo o software então ele praticamente funciona basicamente dessa forma aqui. Então ele vai ter uma entrada, né, através do programa que está no computador, geralmente através de uma tela, ok? Vai ocorrer um processamento da informação, né? Alguma coisa vai ser feita com esses dados, depende aí do para que o programa foi projetado. E ao final do processamento vai ocorrer uma saída, ok? Essa saída aí pode ser uma imagem na tela, pode ser direcionado para uma outra tela que o programa vai te levar após você concluir, ou algo do tipo, ok? Vamos a um exemplo então para entender um pouquinho melhor. Nós temos aí uma calculadora do nosso sistema operacional, aí, o Windows, né? Então vamos a esse exemplo aqui para entendermos realmente isso que eu falei anteriormente. Então, na nossa calculadora, a entrada que nós vamos fornecer para o programa, né, calculadora, é pressionando as teclas, né? A tecla 2, a tecla do asterisco, que é o sinal de multiplicação, a tecla 3 e a tecla com o sinal de igual. Essas seriam as entradas, ok? A partir do momento que eu clicar no sinal de igual, na tecla igual, vai ocorrer aí o processamento, tá? Então o programa vai realizar o cálculo. Qual o cálculo? O cálculo das teclas pressionadas. Então 2 vezes 3, ok? Esse será o processamento deste programa, ok?
Após o processamento, vai ser mostrado a saída. Qual será a saída nesse exemplo aqui? O resultado do cálculo 2 vezes 3. Então, vai aparecer o número 6 ali para vocês. Então, esse seria um exemplo básico de entrada, processamento e saída, ok? Se tivermos, então, um programa com interação de banco de dados, ele vai funcionar da mesma forma. A única diferença é que durante o processamento ele vai ocorrer também a inserção ou a atualização ou uma busca ou uma exclusão dos dados do banco de dados antes de passar para a saída, ok? Então dentro do processamento só vai ter essa interação com o banco de dados, mas o fluxo praticamente é o mesmo, entrada, processamento, saída, ok? Ficou claro? Então aqui seria um exemplo aqui então básico, né? Temos uma telinha ali onde a pessoa vai cadastrar ali as informações, vai haver um processamento, vai salvar essas informações, por exemplo, né, no banco de dados. E um exemplo de saída que nós poderíamos mostrar aqui para vocês seria aquela telinha básica, né, que ao final de cadastrar os dados vem uma telinha mostrando ali que o cadastro foi realizado com sucesso. Então isso aí seria um exemplo básico do funcionamento, então, do fluxo aí, então, do funcionamento de um software, tá? Aqui questão bem abstrata, só para vocês entenderem da melhor forma possível, ok? Vamos lá? Bom, antes da gente entrar, de fato, em programação orientada a objeto, nós precisamos primeiro falar sobre mais um outro conceito, chamado de modelo, ok? O que será um modelo? Vamos à definição. Há um conceito de modelo, né? Segundo a nossa literatura. Modelos são representações simplificadas de objetos, pessoas, itens, tarefas, processos, conceitos, ideias, etc. Né? Então tem muito mais coisas aí. Usados comumente por pessoas no seu dia a dia, independente do uso de computadores. Ok? Vamos entender um pouquinho melhor, então, colocando alguns exemplos aí para facilitar o entendimento, ok? Bom, no mundo real, então, tudo que a gente constrói, tudo que a gente realiza, né? Então, temos que primeiro fazer um desenho, um projeto, né? Um molde para podermos replicar e construir o que a gente pretende, tá? Um exemplo aqui poderia citar uma construção de uma casa. Para nós construirmos uma casa, a gente precisa ter um projeto, né? Vários, né? Então, no caso aqui, só citando um, né? Que a gente sabe que tem o projeto elétrico, hidráulico, né? E tudo mais. Então, mas só para a gente exemplificar aqui, então, teríamos que ter um projeto para podermos construir uma casa, ok? Bom, para construirmos carros, aviões e outras coisas, também precisamos ter esse projeto, um modelo, né? Para que a gente possa desenvolver a partir daquilo ali, ok? Ferramentas, materiais, peças, por exemplo, também é a mesma coisa. Nós precisamos ter algo para a gente poder desenvolver a partir daquilo ali. Então, a gente projeta ali uma peça, projeta ali, como esse exemplo aqui, as engrenagens, né? Todas têm as suas medidas para que elas funcionem exatamente certinho. E a partir desse projeto ali, a gente desenvolve, produz quantas peças forem necessárias, né? De acordo com aquele modelo que temos ali. Bom, na nossa alimentação, nós também podemos ver aí um exemplo de modelo, um molde, né? O nosso chocolate aí para ele ficar naquele formato bonitinho ali.
também tem uma forminha, né, que a gente chama de molde, né, para que ele fique naquele modelo, né. Um outro exemplo, então, que a gente poderia citar seria na indústria têxtil, né, construir camisetas, por exemplo, né. Então, para construir uma camiseta, nós teríamos que ter dois moldes, um para a parte da frente e um para a parte de trás. Esses moldes ele tem as medidas aí por tamanho, né? Cada tamanho veste uma certa quantidade de pessoas, né? Então, para a gente construir uma camiseta, por exemplo, precisaríamos desses dois moldes. Para que eles servem, então? O molde, praticamente nesse exemplo, serve para colocar em cima do tecido e riscar as linhas onde vai ser cortado esse tecido. Depois de cortado esse tecido, ele vai para a costura, aonde finalmente se transforma na camiseta que nós queremos. E usando esse mesmo molde, né, que tem duas partes, nós poderemos construir quantas camisetas nós quisermos, né, de várias cores, de estampas diferentes e tudo mais, ok? Mas tudo a partir de um modelo, né, de um molde, ok? Um outro exemplo que a gente pode citar é casas populares, né? Geralmente esses loteamentos populares a gente acaba percebendo que eles têm as casas todas iguais, né? Depois cada um vai pintando, mudando conforme vai conseguindo, né? Mas quando ele é entregue, quando ele fica pronto, a gente percebe que todas as casas são iguais, porque foram utilizados aí um único projeto para a construção desses loteamentos aí, ok? Bom, então, entendido aí como é o funcionamento de um software, né? O ciclo de vida de um software, né? Vimos aí um pouquinho, então, o que é um modelo, né? Então, agora nós vamos entrar, de fato, no assunto programação orientada a objetos, ok? Bom, a programação orientada a objetos, ela é um paradigma de programação. Quando fala paradigma, aqui a gente pode entender como um modelo. Então, eu também poderia dizer programação orientada a objetos é um modelo de programação que se baseia no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de variáveis, também conhecido como os atributos, e código na forma de procedimento, também conhecido como os métodos. Ok? A programação orientada a objetos, então, ela é baseada em 4 pilares. Ok? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Vamos entender um pouquinho melhor o que é cada uma desses pilares aí. Conceito de abstração relaciona-se com a ocultação de detalhes que não sejam necessários no contexto. Vamos entender um pouquinho melhor. Para isso, vamos ver esse trechinho de história aqui para vocês terem uma noção. Vamos lá, vamos imaginar então que um dono de um escritório aí chega para sua secretária e fala o seguinte: secretária, hoje à tarde não estarei no escritório. Uma pessoa virá aqui e vai trazer dinheiro para mim. Pode receber e me entregar quando eu voltar, por favor. Bom, se nós nos colocarmos no papel da secretária, nós poderíamos nos perguntar, né, por curiosidade até própria de nós seres humanos, né, poderíamos ficar pensando: mas que dinheiro é esse? Será que é algum pagamento? Será que o cara está devendo para o chefe? Será que ele está comprando alguma coisa dele? E esse dinheiro, será que esse dinheiro vai vir em espécie? Será que vai fazer um depósito, um Pix? Quem será que é a pessoa? Será que é uma mulher? Será que é um homem?
Será que é um senhor de idade, né? Então veja aí quantas indagações a gente pode estar fazendo, né? Para tentar imaginar o motivo por trás do que ele passou para ela. Então aqui é um exemplo clássico de abstração, ou seja, foi passado para a secretária apenas o que ela precisava saber, que era que iria vir uma pessoa, iria trazer um dinheiro e que era para ela receber, né, e entregar depois quando ele voltar. Esse era o que ela precisava saber. As outras coisas, os detalhes do que é esse dinheiro, quem é a pessoa, qual é o motivo, né, não são necessários para que ela consiga fazer a operação, né, que era receber o dinheiro. Então, esse é um exemplo básico de abstração. Então, foi ocultado os detalhes ali que não são relevantes para que a ação seja executada, ok? O próximo pilar, então, é o encapsulamento. O encapsulamento é uma das principais técnicas que define a programação orientada a objetos. Se trata de um dos elementos que adicionam segurança à aplicação, pelo fato de proteger as propriedades, ocultando-as, criando uma espécie de caixa preta. Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Para isso, vamos pensar nessa imagem aqui, ó. Se nós mostrarmos essa imagem para qualquer pessoa, elas vão entender que é uma pilha, né? Mas as propriedades que envolvem essa pilha, que são formadas essa pilha, elas estão protegidas, né? No caso da pilha aqui, protegidas até para não ter aí uma contaminação, né? Porque são compostos químicos, né? Então aqui a gente pode ter uma ideia clara, né? Então os componentes ali eles estão encapsulados, né? Estão colocados dentro de uma cápsula, protegendo para que não tenha acesso externo a esses componentes. Então, aqui a gente pode ter um exemplo básico, na programação vai funcionar da mesma forma, nós vamos proteger os dados, né, com essa técnica de encapsulamento, ok? O outro pilar, então, é a herança. A herança permite que um objeto adquira as propriedades e métodos de outros objetos. Para entendermos essas características, vamos imaginar uma família. A criança, por exemplo, está herdando características de seus pais, os pais, por sua vez, herdam algo dos avós, o que faz com que a criança também o faça e assim sucessivamente, tá? Então é praticamente muito parecido aí na programação também, né? Nós vamos ver aí na prática depois que alguns métodos podem herdar de outros métodos e assim por diante, ok? Aqui um exemplo só, bem básico, para a gente começar a entender, tá? Então aqui do lado esquerdo nós temos aí a herança biológica, né? Aquilo que eu falava ali sobre a herança aí biológica. E aqui do lado direito já temos aí um exemplo na programação, tá? Então imagine aqui uma classe, tá? Nós vamos ver mais para frente o que é uma classe, mas aqui temos uma classe pessoa que tem os seguintes atributos, nome e endereço. E abaixo nós temos outras duas, né? Uma outra classe chamada pessoa física, somente com o CPF, e a pessoa jurídica somente com o CNPJ. E aqui nós podemos aplicar a herança. Então, pessoa física como pessoa jurídica também são pessoas. Então, se elas são pessoas, elas também podem herdar os atributos da pessoa. Então, cada uma delas vai receber ali também, logo abaixo do CPF, o nome e o endereço. Então, vai ficar pessoa física, CPF, nome e endereço. Pessoa jurídica, CPF, CNPJ, nome e endereço também, né? Herdando esses dois atributos da pessoa, ok?
A gente vai ver um pouquinho melhor na hora de codificar, aí vai ficar mais claro, ok? Polimorfismo. Polimorfismo é a característica única de linguagem orientada a objetos que permite diferentes objetos respondam a mesma mensagem, cada um à sua maneira. Em termos de programação, o polimorfismo representa a capacidade de uma única referência a invocar métodos diferentes dependendo do seu conteúdo. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos lá. Preste atenção nesse exemplo. Um dono de uma fábrica de brinquedos solicitou a seus engenheiros que criassem um mesmo controle remoto para todos os brinquedos de sua fábrica. A única restrição era que cada brinquedo atendesse aos comandos específicos definidos pelo controle. O controle remoto teria vários botões, sendo todos eles seriam úteis para todos os brinquedos. Assim, quando o usuário clicasse no botão mover, o controle enviaria o sinal mover para todos os brinquedos que tivessem no raio de 2 metros. A figura a seguir vai ilustrar a tal situação. Vamos lá? Assim, quando o brinquedo receber o sinal mover, ele se move de acordo com a sua função. Para o avião, mover significa voar. Para o barco, significa navegar. Para o automóvel, correr. Então, aqui a gente consegue observar que os brinquedos eles respondem ao mesmo sinal, mas de forma diferente, porque o mover para cada objeto é diferente, ok? Então, é um exemplo bem legal, bem fácil de entender aí, extraído aí do material do professor Emerson Alencar. Então, estou usando aqui para ilustrar aí sobre o polimorfismo, ok? Bom, para começarmos a entender então o conceito de objetos, já que a gente está falando de programação orientada a objetos, primeiro a gente precisa entender como são criados os objetos então no mundo da programação. Bom, primeiro nós precisamos entender sobre classe. Tá? Então, quando falarmos em programação orientada a objetos, nós temos que entender sobre classe. Classes, então, são estruturas da orientação a objetos que servem para conter dados, os dados né, que devem ser apresentados e as operações que devem ser efetuadas com esses dados para determinado modelo. Olha, lembra só que a gente viu um pouquinho antes ali sobre o modelo. Bom, então, uma classe, ela possui atributos. Então, os atributos são as propriedades, né, os dados, né, as características de um objeto, ok? E métodos. Os métodos, então, são as funcionalidades, né, são os comandos, as funções que tal programa vai fazer, ok? Uma classe, então, possui atributos, que são as propriedades, né, os dados da classe, né? Poderíamos pensar aqui em características de um objeto, ok? E métodos, né? Os métodos, então, são as funcionalidades que essa classe vai permitir que seja feita, ok? E o objeto? O objeto é como chamamos a materialização da classe, que assim poderá ser usada para representar dados e executar operações. Bom, em programação orientada a objeto, para podermos criar representações do mundo real, precisamos criar um modelo ou uma classe. Então, lembram lá do exemplo de modelo? Então, para a gente poder construir algo, a gente precisava de um modelo, de um projeto. Né? Então, aqui na programação vai funcionar da mesma forma. Para que eu possa criar um objeto, eu preciso ter um modelo para poder criar esse objeto. Então, nesse modelo vai ter todas os elementos necessários para que eu possa construir um objeto de fato, ok? E é a partir da classe, então, que é instanciado o objeto. Então, é a partir da classe que é criado o objeto de fato, ok? Bom, vamos relembrar aquele exemplo do molde, né?
Então, no mundo real, o molde, né, é aquelas duas peças que é necessário para fazer o recorte da camiseta lá, né? E esse molde tem os dados, né, altura e largura, e esse molde no mundo real, então ele serve de base para riscar o tecido, ok? Se fôssemos trazer isso para programação, o molde seria a classe. O nome do molde que está como camiseta P ali seria molde camiseta P aqui na computação. Os dados ali de altura e largura, por exemplo, seriam as características, né, os atributos da nossa classe, seriam os dados, né, do tipo decimal aí, né, altura e largura, ok? E operações, né, então no mundo real o molde serve para servir de base para riscar o tecido, né, para depois ser cortado. Aqui vamos imaginar que estou construindo um software para registro de moldes, né? Então eu teria ali as duas funções aí, uma cadastrar medidas de altura e outra cadastrar medida de largura, por exemplo, ok? Bom, dito isso, então nós temos aqui duas classes aqui de exemplo, tá? As duas se chamam veículo. As duas classes possuem então atributos, nome, marca, modelo, cor e ano. Os atributos são iguais nas duas. E elas têm os métodos, né? Então, a classe então da esquerda, então tem ali andar para frente, andar para trás, virar à direita, virar à esquerda, acelerar, frear. E a classe da direita tem inserir veículo, editar veículo, excluir veículo e buscar veículo. Duas classes iguais praticamente aí até os seus atributos e métodos diferentes. Você consegue identificar aí para que serve cada uma dessas classes, por que elas são diferentes? Tenta aí. Bom, se você ainda não conseguiu diferenciar, dentre todos os tipos de sistemas existentes, nós poderíamos, nessas duas classes aí mostradas anteriormente, demonstrar o sistema para controle e outro para registro de informações. Então, para fins didáticos, vamos imaginar que nós tivéssemos apenas dois grandes tipos de programação, tá? Um para controlar coisas, né? Vamos pensar aí na automação, onde a gente utilizaria os softwares para controlar aí motores, objetos, ok? Um carrinho de controle remoto, por exemplo, tá? E o que a gente praticamente mais vê no nosso dia a dia são programas para registrar informações, né? Tu vai numa loja, eles vão fazer um cadastro ali seu naquela loja. Tu vai no banco, tu vão fazer um cadastro ali no seu banco e assim por diante, ok? Então, está registrando a informação, ok? Bom, então aqui foi só um apanhado geral aqui nessa parte teórica sobre alguns temas aí que nós vamos precisar para nos aprofundarmos melhor, então, na programação orientada a objetos, ok? Nas próximas aulas aí a gente já vai começar a construir as nossas primeiras classes e começar a entender cada vez mais para que realmente serve então essa classe que vai virar um objeto e tudo mais, ok? Até a próxima aula então.